Hoje ainda, nós vamos continuar em Romanos capítulo 12. Eu vou ler do verso 1 até o verso 8, irmãos, mas eu vou fazer algumas menções dos versos 3 ao 8, mas eu ainda não vou entrar na exposição dessa sessão. Ainda vou me deter na sessão que começa o capítulo 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, por favor. Nós vamos ler do verso, Romanos 12, versos 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, irmãos. Ó Senhor, nós, quando abrimos a Tua palavra, e somos ordenados a pregar o Evangelho, nós o fazemos na dependência do Senhor, porque é o Teu Espírito falando pela palavra que formará Cristo no coração dos homens. Então, Senhor, fala conosco nessa noite poderosamente. Torna-te conhecido dos homens. Abre o entendimento deles. Abençoa-nos nessa noite. Dá-nos da Tua graça e a porção do Teu Espírito para compreendermos a Tua verdade. E assim glorificarmos ao Teu nome e sermos edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. É importante, quando nós adentramos o capítulo 12, que alguns pontos nós já frisamos no sermão passado, em que toda a ordem que vai ser dada a partir do verso 1 em diante do capítulo 12, ela tem por base tudo aquilo que Deus em Cristo fez por nós, especialmente o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e o Espírito dele habitar em nós. Então, o Espírito do Cristo ressurreto habita em nós. E nós somos exatamente a descrição daquilo que é a escatologia manifesta. Em outras palavras, nós somos aqueles que ressuscitam dentre os mortos nos últimos dias. Nós saímos de dentre os mortos nos últimos dias, que foi exatamente inaugurado no período da vinda de Cristo e vai ser concluído na sua volta, quando então seremos plenamente transformados. Então, o poder para obedecer, o poder para fazer o que agrada a Deus, nos foi concedido pelo Espírito que agora habita em nós. Nós não poderíamos fazê-lo por nós mesmos, porque estávamos presos e mortos nos nossos próprios pecados. O que passa agora, a partir do capítulo 12, é uma sequência de ordens, né? E as ordens são dadas com base naquilo que foi feito. Então, se você lembrar bem do verso 1, iniciozinho ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, ele vai dar ordens para a igreja com um fundamento. Eu rogo baseado nas misericórdias de Deus. Isto é, aquilo que Deus manifestou graciosamente por vós. Então, é com base nas misericórdias de Deus que eu passo a exigir tais coisas de vocês.
é com base naquilo que Deus fez por vocês que eu passo a exigir tais coisas de vocês. Mas o grande ponto aqui é que ele vai lidar com a mente, com o raciocínio, não é? Que é um grande problema, até descrito no capítulo 1, que nós vamos trabalhar um pouco agora sobre isso. Veja, quando ele diz ainda no verso 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele lida com o raciocínio, a razão. Mas na segunda parte ele diz ainda, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, agora, e é importante isso, é o que ele passa a dizer, nós ofereceremos a Deus um culto racional, porque agora os nossos olhos foram abertos, a gente passa a compreender aquilo que é exigido por Deus. E na segunda parte, nós não vamos nos conformar com esse mundo, nós vamos ser transformados, renovados, segundo aquilo que ele mesmo coloca. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sequência do texto, por favor, no verso 3, veja o verso 3 comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense. E é interessante, ele volta a falar de novo da mente, do raciocínio. Não pense de si mesmo, além do que convém. Ele volta a olhar para a igreja e diz, olha, não pense além daquilo que é a realidade sua. Mas aí ele vai dizer, irmãos, na sequência, olha, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você vai pensar diferente. Quem sou eu? Quem eu sou? Né? Qual é a minha identidade? Lembre-se que essa é a discussão que vem desde o capítulo 1, mas no capítulo 5 tem a sua essência, quando ele diz, todos nós que nascemos nesse mundo somos filhos de Adão, então a nossa identidade está em Adão. Ele diz, mas nós agora estamos em Cristo, nós que cremos nele, ressuscitamos com ele, então a nossa identidade agora é Cristo. O que é que eu penso de mim mesmo? O que é que eu sei de mim mesmo? O que é que eu aprendi acerca do meu próprio ser, da minha pessoa? De tal maneira que o meu pensamento não pode produzir em mim arrogância, nem mesmo desmerecimento. Porque quando eu quiser, porque isso pode levar a falsa humildade, uma vez que você está em Cristo, você é filho de Deus. Mas estando em Cristo, você não pode pensar de você mais do que aquilo que o Senhor te deu. Pense com moderação. É importante, e eu quero frisar aqui, irmãos, esse ponto particular, porque é o que vem correndo no livro de Romanos, até chegar nesse ponto aqui. Não é? Até chegar nesse ponto aqui. Veja como a questão da mente, do corpo, redunda em culto e adoração. Né? Como que a questão do corpo, ela redunda em adoração. Se nós formos, por exemplo, para o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo 1, verso 25. A gente pode ler do 23 e 25, por favor. Romanos, capítulo 1, verso 23 e 25. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é o verso 23. Agora veja o 25, por favor. Ele vai dizer, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Perceba que há um modelo que ele propõe aqui, por causa da idolatria, leva a um modelo de culto e adoração. E é isso que o verso 25, parte B, diz. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. A razão, o entendimento do homem caído, ele leva naturalmente à idolatria, adorando a criatura no lugar do Criador. Esse culto racional que é colocado ali é obra dessa restauração. É o que está posto no texto.
Se você não se cansar de ler a Bíblia comigo, no Salmo 106, salmo conhecido nosso, interessante que o salmista vai descrever o que aconteceu lá com o bezerro de ouro, e veja a linguagem que ele utiliza no verso 19 e 20, por favor. Salmo de número 106, verso 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. 106, 19 e 20. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Verso 20. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Perceba que aqui Paulo, em Romanos, está fazendo uma alusão clara ao texto do Salmo. Eles transformaram a glória do Deus invisível. É o que Paulo está dizendo lá em Romanos. Então perceba que isso está diretamente ligado ao caráter da idolatria. É o que Paulo está discutindo aqui. E se você, por exemplo, ainda lembrar do verso 23a de Romanos 1, ele diz, eles mudaram a glória do Deus incorruptível pela imagem, pela semelhança de coisas corruptíveis. E aqui o salmista descreve, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Que come erva. No verso 1, do verso 24 de Romanos 1 ainda, o apóstolo Paulo ainda diz, por isso Deus lhes entregou às próprias paixões do coração para praticarem a impureza. E os seus corpos, veja, volte comigo lá, por favor, texto de Romanos, mais uma vez, capítulo 1. Eles foram entregues às suas próprias paixões. Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve mais uma vez a realidade. A partir do verso 24, ele diz assim, Romanos 1, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Para desonrarem o seu corpo entre si. O que está posto aqui, ainda no verso 26, ele diz, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Até as mulheres. Paulo está extraindo esses textos, provavelmente, por exemplo, de Jeremias, capítulo 2, verso 11, quando ele diz, mas o meu povo mudou a glória por aquilo que não dá lucro, por aquilo que não é bom. Eles mudaram a glória. Isso está associado à idolatria. Oséias, capítulo 4, verso 7, ele diz, eu mudarei a glória deles em desonra. Deus agora se volta contra Israel e diz, eu vou mudar a glória de vocês em desonra. Perceba, eles mudaram a minha glória. Ele diz, agora eu vou mudar a glória deles, eu vou entregá-los às suas paixões. Porque eles cultuavam ao Deus verdadeiro por meio de imagens, praticando idolatria no meio de Israel. E Deus os pune de modo categórico aqui. Como diz Paulo ainda em Romanos, no capítulo 1, verso 21, eles não deram glória a Deus, nem ações de graças, eles não glorificaram a Deus. Eles fizeram aquilo que é próprio da idolatria. Esse é o coração morto, irmãos. Ele serve a si mesmo. Ele busca as suas próprias paixões. E Deus os entregou às suas próprias paixões. O coração deles buscava algo que não era, que Deus não lhes prometeu. Como todo aquele que nasce filho de Adão, nasce com o coração caído, morto,
Esse precisa aprender a morrer a cada dia para si mesmo. E eles queriam satisfazer os desejos do seu próprio coração. Israel se tornou como seus ídolos, que eles adoravam. Israel se tornou dessa forma. Você vai lembrar do texto de Êxodo no capítulo 32, 34, 32, 33, 34, em que Moisés ali, depois de descer do monte, Israel tendo feito o bezerro de ouro, e Deus se levantando contra Israel, Moisés desce do monte, e diz o texto sagrado, que quando ele chega no arraial, o texto diz, eles estavam soltos, como animal sem freio. Eles adoraram um bezerro, imediatamente eles estavam vivendo como animais. E é interessante que é uma linguagem utilizada em uma outra tradução que diz, eles praticavam orgias. Eles estavam como nus no arraial, como animais sem freio. Onde o que eles buscavam era satisfazer o seu próprio coração, era abençoar a sua própria paixão, era buscar em Deus a satisfação da carne. Eles não adoravam o Criador, eles adoravam a criatura. E, consequentemente, eles foram condenados por Deus. Paulo está afirmando aqui, irmãos, a humanidade mudou o objetivo pelo qual Deus a criou, para que Deus criou a humanidade para adorá-lo. E Paulo diz, Israel, que foi redimido, também mudou. Todos os gentios e os judeus estão presos na mesma verdade. Fomos criados para um fim. E é por isso que o nosso catecismo começa com a declaração e a pergunta mais gloriosa. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Deus fez o homem para esse objetivo, com esse fim. Mas eles viviam para si mesmos. Eles não foram transformados à imagem de Deus, pelo contrário, foram transformados à imagem dos ídolos. Então, quando você chega, por exemplo, no final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, você vai encontrar Paulo dizendo, então, Deus entregou as paixões mais absurdas. E por que isso, irmãos? Eles começaram a ser transformados à imagem daquilo que eles adoravam. Eles buscavam satisfazer o próprio coração. E agora Deus se levanta contra eles. Mas de maneira impressionante, o que passa a acontecer a partir do capítulo 12 é o reverso de tudo isso. Por isso que a ênfase inicial do capítulo 12 é em culto, em serviço a Deus, segundo a renovação da nossa mente. E é importante você perceber como que Paulo começa Romanos no capítulo 12, dizendo, ora, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Paulo, na sequência, diz agora, irmãos, eu como apóstolo digo, não pense cada um de si mais do que é devido. Veja, ele vai e mata de novo o homem, dizendo, Deus libertou vocês, não foi para que vocês pensem de vocês mais do que vocês são. Deus não libertou você senão para não viver mais para si mesmo. É por isso que o capítulo 12, ele não lida, veja, quando você fala no culto onde as pessoas vêm buscar os seus próprios prazeres, onde as pessoas são libertas para poder satisfazer os desejos do seu próprio coração, e que Deus está aqui para fazer o que você deseja.
Isso não foi e não é o conceito de libertação ordenado por Deus. Porque quando estávamos naquele jeito, fazendo a vontade do coração, nós éramos idólatras. Idólatras. Preste atenção Vamos ficar com 2 textos abertos, Romanos 1, 18 a 28 e Romanos 12, 1 e 2 apenas. Preste bem atenção comigo. Romanos 1, primeiro, verso 24, diz assim: para que os seus corpos, Deus entregou para que eles desonrem, eles sejam desonrados com os seus corpos entre si. Veja, os seus corpos seriam desonrados. Verso 24. Não é isso que o texto diz? Os corpos. Veja o verso 1 de Paulo no capítulo 12. Apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Veja, seus corpos serão desonrados. Apresente os seus corpos como sacrifício santo, vivo e agradável. No capítulo 1, verso 25, ele diz: eles adoraram e serviam a criatura no lugar do Criador. Romanos 12, verso 1, ele diz que é o vosso culto racional. O culto espiritual que vocês vão prestar a Deus. Vocês não vão adorar a imagem. Vocês vão adorar o Deus único, vivo e verdadeiro. Ainda no verso 25 ele diz, veja, eles adoravam e serviam a criatura no lugar do Criador. No verso 2 de Romanos 12, ele diz, não sejam conformados, não se conformem segundo o mundo, não tenham a conformidade do mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Vocês não vão adorar o mundo criado, vocês vão adorar o Criador, vocês vão ter a mente transformada. Ainda no verso 28 de Romanos 1, ele diz, que é interessante porque quando ele fala acerca daqueles que simplesmente não aprovavam a prática, deixa eu voltar com vocês ao texto, por favor, versículo 28, ele diz assim, verso 28 do capítulo 1, ele diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja aqui o tema, conhecimento, por terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Haverem desprezado o conhecimento de Deus. Romanos 12, 2 vai dizer, eles vão provar do que é puro, santo e agradável, quando eles forem transformados pela renovação da mente. Enquanto que lá na idolatria, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Essas combinações nos ajudam a entender bem, irmãos, o que está acontecendo aqui. Primeiro, Paulo está exortando os cristãos hoje, né, dizendo para que eles apresentem os seus corpos no serviço religioso a Deus, ao invés de participarem de serviço litúrgico idólatra, no qual seus corpos tornam-se desonrados. E é interessante, porque eles se apresentam ali, quando eles adoram ídolos, apresentam os seus corpos para serem usados, até mesmo em práticas do mesmo sexo, como diz o texto, desonrando o seu corpo. Como pode, irmãos, a nossa sociedade afirmar que essa prática é algo que alguém tem orgulho? Como pode isso? Como pode alguém afirmar
que tem orgulho de ter atração por pessoas do mesmo sexo e usar os seus corpos para esse fim. Isso é como a apresentação de um sacrifício, como culto idólatra. Ao invés de adorarem e servirem a criatura, ao invés de adorar e servir ao Criador, eles servem a criatura. E ele diz aos seus ouvintes: não se conformem com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Seja transformado pela renovação da vossa mente. Os idólatras não aprovam, irmãos, com sua mente o que Deus ordenou para o culto. Deus quer que o seu povo aprove com a sua mente aquilo que Deus ordenou. A renovação da vossa mente. O que Deus ordenou. Por incrível que pareça, ainda o que passa a acontecer no capítulo 12, verso 1 e 2, é ainda um desenvolvimento do que Paulo ensina no capítulo 8 de Romanos. Eu queria que você voltasse agora comigo, por favor, para o capítulo 8 de Romanos. Verso 28 e 29. Diz assim a Escritura Sagrada: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, ser transformados à imagem. E lembre-se que esse é um termo interessante. Veja, ser transformado, que é a palavra metamorfose utilizada por Paulo, agora ele diz lá no capítulo 12, pela renovação da vossa mente. É equivalente, irmãos, àquilo que é dito no verso 29 do capítulo 8. Nós somos transformados à imagem do Filho de Deus. Então, o que é a mente? O que é alguém que é renovado segundo a mente, ou ter a mente restaurada? Nós vamos ser iguais a Cristo. Nós vamos ser transformados à imagem do Filho de Deus. É o que a Escritura está dizendo. O capítulo 8 é uma antítese clara à imagem mundana daquilo que ele disse anteriormente, em que os incrédulos, irmãos, mudaram a glória de Deus, transformando, adorando a criatura no lugar do Criador. Agora, eles vão exatamente pela renovação da mente fazer aquilo que é ordenado pela palavra de Deus. Nós não vamos ser conformados com a imagem. Interessante você pensar nisso, porque o termo transformado, ou até mesmo essa linguagem utilizada por Paulo, não é? Segundo a imagem, Paulo usa acho que 8 vezes em todo o Novo Testamento, e 2 vezes ele usa em Romanos. E uma em Romanos 8 e outra em Romanos 12. Exatamente como fazendo um par. Em Romanos 8 ele está dizendo, ora, nós somos transformados à imagem. Aí ele diz, a nossa mente é transformada, é renovada. Nós somos transformados à imagem de Cristo. E, consequentemente, nós vamos servi-lo. E o culto, agora praticado por aqueles que não mais adoram a si mesmos, a criatura, e que desejam mortificar os desejos da carne, esses adoram a Deus somente. Eles são transformados à imagem do Deus Altíssimo. E ele diz, a imagem de Cristo. Quando adoramos ídolos, como Paulo fala em Romanos 1, nós somos transformados à imagem de animais. Quando adoramos a Deus em Cristo,
nós somos transformados à imagem de Cristo. Renovada em nós. Não há espaço para pensarmos que Deus não cuida de nós no culto, porque lembre-se, eu lembro do texto que usamos em profeta Jeremias, no convite do meu casamento com Eudália. Eu lembro que o texto de Jeremias, ele dizia algo muito parecido com isso, quando ele falava acerca da aliança que nós fazíamos. E então ele dizia, não apenas para o meu próprio bem, mas para o bem dos meus filhos, da minha casa. Quando nós buscamos o nosso próprio bem no culto, nós não recebemos. Quando buscamos a glória de Deus no culto, Deus se importa com o nosso bem, porque a glória de Deus é aquilo que vai ser o melhor para mim. Eu vou ser transformado à imagem de Cristo. E aí eu vou adorar a Deus, como Ele requer na sua palavra, irmãos. Esse culto que Ele me ordena prestar, como Redentor, como Senhor, como que libertou da idolatria, como foi exatamente no Êxodo, quando Ele entrega os 10 mandamentos. Ele não começa dizendo, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ele começa dizendo, depois de falar, eu sou Deus, Senhor teu Deus, que te libertei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Paulo não podia começar diferente o mandamento, dizendo, adore a Deus somente, entregue o seu corpo para o serviço dele. Morra cada dia para você mesmo, viva para Deus, e você vai ser transformado à imagem do teu Redentor. Primogênito entre muitos irmãos. E aí nós chegamos na Santa Assembleia, que é o culto que nós prestamos a Ele. Esse culto não pode ser centrado em você. Esse culto não é centrado em você. Esse culto é para Deus. Esse culto não diz respeito a mim. Ele não diz respeito a você. Ele diz respeito a Deus, que é poderoso para mudar a tua sorte. É um culto tão prazeroso, irmãos, que é o serviço mais honroso que alguém pode ter ou realizar nessa terra. Porque quem serve a Deus, serve aquele que é a fonte de toda a honra. Como diz o Salmo 36, verso 9. Pois contigo, Senhor, está a fonte da vida. E na tua luz eu verei a luz. Em ti está a fonte da vida. É muito mais honroso servir ao Senhor, diz Thomas Boston, do que ser um rei poderoso. É muito mais poderoso e prazeroso, diz ele, servir a Deus
como ele requer do que ser um rei poderoso. É o serviço mais racional e espiritual que existe, como Romanos 12 fala. Por quê, irmãos? Não é ele o nosso Criador? Capítulo 1 de Romanos. Ele é o Criador e não conheceram ele como Criador. Agora ele é o Criador, os nossos olhos foram abertos. Ele não é o nosso Redentor? Sim, ele é o nosso Redentor. Ele não é o nosso santificador? Sim, ele é o nosso santificador. Ele é o nosso benfeitor universal, que cuida da nossa vida em todos os aspectos. Ele não é o Deus do pacto. Sim, ele é o Deus do pacto. Então, racionalmente, eu sei quem é Deus. A minha mente foi mudada. Ele é o Criador do universo. A Ele toda a glória. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu preservador. Ele é a minha vida. Ele é o Deus do pacto. Quem poderia ter o direito de requerer serviço senão ele? Quem poderia ter direito de requerer culto como esse senão ele? Aquele que é tudo para nós. É o serviço e o culto mais prazeroso e alegre e confortável que alguém possa ter. Provérbio 3,17 diz: os teus caminhos são caminhos de prazer, e os teus passos de paz. O Salmo de número 84:10 diz: um dia na tua corte, Senhor, um dia nos teus átrios, vale mais do que 1000. Nada nos dará mais prazer, nada nos dará mais honra, nada nos dará mais alegria do que esse momento. É melhor, Senhor, estar na tua presença. Como Ana se alegrou quando orou diante de Deus? Como foi que ela se manifestou? Com alegria. E o eunuco, quando foi batizado? Quando o serviço do Senhor é feito, há alegria no coração daqueles que temem a Deus. Não há serviço mais vantajoso do que esse. Preste atenção. Nenhum serviço é mais recompensado do que o serviço a Deus. Você pode trabalhar para as pessoas, receber o seu salário, ser recompensado, mas ninguém te recompensará como Deus. Salmo 19:11 diz: em guardar os teus mandamentos existe grande recompensa. Ele diz: em guardar os teus mandamentos, há grande recompensa, Senhor. Existe esperança, peso de glória eterna. E nós estaremos um dia na eternidade, nos átrios eternos, diante da corte do Rei Celestial, para sempre. Como diz Apocalipse, não haverá mais maldição. O trono de Deus e o Cordeiro estará lá. E os seus servos, diz Apocalipse, o servirão. E eles verão sua face, e o nome dele estará na sua testa. Nós teremos e temos esperança quando servimos a Deus assim. É por isso que Paulo, na sequência do capítulo 12, vai dizer: você agora está em Cristo. E o dom que Ele te deu não é para o teu benefício, é para servir a igreja e edificar o corpo de Cristo.
até aquilo que Ele te deu, é para edificação da igreja. Não é para o teu próprio bem, simplesmente. Fomos libertos da idolatria pelo poder do Cristo, que morreu, foi sepultado, saiu da morte ao terceiro dia, vivo, ressurreto, e foi levado aos céus. E o Espírito dele agora habita em nós. Agora somos novas criaturas. Apresentem, então, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com esse mundo, porque esse mundo vai transformá-lo em animal. Seja transformado pela renovação da vossa mente. A imagem de Cristo. Nós vamos ser transformados. E aí nós provaremos, como disse no outro domingo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Não sobrará nada da minha vontade. Somente aquilo que Ele requer de mim. Esse será o meu prazer. Essa é a nossa oração. É a nossa esperança. Viver a cada dia para o Senhor. Ora, irmãos, a razão pela qual, como crentes, você que é membro dessa igreja, a razão pela qual o culto ao Senhor é prestado com simplicidade, não é porque nós somos estranhos, nem porque nós não queremos parecer com todo mundo, e nem queremos aqui simplesmente julgar as pessoas, mas por uma única razão. É para que Deus, somente Deus, receba a glória, não apenas pelo aspecto externo do culto, mas pelo sentimento mais íntimo do nosso coração. Porque é assim que a igreja vai ser transformada. É assim que você vai fazer morrer a natureza terrena. É assim que você vai parecer mais com Cristo. E me perdoem aqueles que acreditam que em conversas particulares que as pessoas vão sendo transformadas, eu até imagino que há circunstância para isso, mas a Escritura me ensina que é no culto público, oferecendo a Deus um culto santo, um culto voltado a Ele, é que eu sou transformado, é que eu vou sendo transformado à imagem de Cristo. Quando o marido vai morrer para os seus desejos carnais, quando a esposa vai morrer para os seus desejos de independência, é quando o filho vai aprender a obedecer o seu pai e a sua mãe. É quando o empregado vai aprender a trabalhar para a glória de Deus. É quando o patrão vai aprender a lidar com seus empregados. Nós vamos morrendo a cada dia para nós mesmos e vivendo para Deus. O desejo do meu coração é que o culto a Deus genuinamente prestado não apenas mude a minha vida, mas a vida de todo aquele que conosco serve ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça em oração mais uma vez, irmãos. Senhor nosso,
nós bendizemos ao teu nome, porque o Senhor nos libertou da idolatria. E de maneira poderosa, ó Deus, o Senhor nos fez uma nova criatura. Agora, pelo Espírito de Deus que habita em nós, ajuda-nos a cada dia a morrer para nós mesmos e vivermos para Ti, prestando a Ti um culto agradável, verdadeiro, não nos conformando com esse mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. E assim sermos transformados à imagem de Cristo. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.